Justamente em relação a essa questão das demandas da sociedade, a validação das instituições em sintonia com os seus tempos, algumas questões eu gostaria que o senhor comentasse relativo às funcionalidades do TCM. Por exemplo, a questão da não utilização de processo eletrônico, a questão da não divulgação em ambiente de internet, por exemplo, dos relatórios de auditorias realizadas e também da não existência de metas, de prazos fixos em relação aos processos de julgamento de contas, né? São 3 pontos assim apontados como que eu gostaria que o senhor comentasse. A primeira questão da não existência de processo eletrônico, né? Não divulgação de relatórios de auditoria pelos órgãos técnicos, né? De maneira que, independente do juízo a ser feito deles, a sociedade tem acesso, né? E o terceiro ponto, a questão da não existência de prazo para o julgamento de contas, né? Eu gostaria que o senhor comentasse sobre o prisma justamente dessa questão das demandas da sociedade. Exatamente. Essas 3 questões, inclusive, são pontos do plano estratégico da Atricom e da plataforma de trabalho dos tribunais de contas sob coordenação da Atricom. Então, eu, como, inclusive, diretor da Atricom, eu me sinto à vontade porque eu não estou defendendo só ideias individuais minhas. Eu estou defendendo uma plataforma da entidade nacional dos membros dos tribunais de contas. O processo eletrônico é algo essencial para que, primeiro, se tenha mais racionalidade, mais produtividade em todo o trabalho, porque ele gera um dinamismo maior das atividades, ele desburocratiza, inclusive em termos do meio mesmo eletrônico, ele já tem um potencial de desburocratização. Mas, além disso, o processo eletrônico é um instrumento muito importante para que o planejamento do tribunal seja objeto de um acompanhamento aberto. Então, por exemplo, há tribunais de contas que têm o processo eletrônico e que definem prazos para os processos, hierarquizando os seus processos, segundo a maior importância daqueles que vão ter principalidade, mas uma vez estabelecido um regime de prazos, o relator da matéria e todos aqueles que atuarão na tramitação do processo estão sujeitos à verificação, Sim. a controle. Então, o processo eletrônico permite transparência na tramitação do processo. O processo já não ficará mais em gavetas. Não haverá mais aquela possibilidade de um poder que é o poder de engavetar. Não. O processo eletrônico permite que qualquer um, entrando então no sistema, ele verifique em que estágio está o processo, com quem está o processo, qual é a etapa do processo, que tipo de manifestação o processo deve receber naquela etapa, quem é o responsável por essa manifestação. Isso supera uma cultura que eu entendo que é uma cultura antiga e que tem que ser superada, que é aquela ideia de que o relator é o dono do processo. O processo não tem um dono, o processo é um processo de uma instituição, mas em última instância o processo pertence ao povo, pertence ao interesse público. Então, o processo eletrônico ele tem essa condição de dar visibilidade à tramitação do processo, de esvaziar esse poder de engavetar indevidamente, ou por omissão, ou por negligência, ou por outras razões, de manipular ou de se omitir na tramitação do processo. Então, o processo eletrônico ele já se apresenta como um meio fundamental para aquela outra questão que são os prazos. Os prazos são questão essencial. Os tribunais de contas e o Tribunal de Contas do Município de São Paulo ainda demora muito para produzir o trânsito em julgado, ou seja, a decisão final sobre um processo. Muito. Em geral, demora anos. E o que a Atricom, o que os tribunais de contas nacionalmente têm enfatizado é que o controle externo ele deve ser exercido sobre os atos administrativos em andamento. Então, o Tribunal de Contas tem que atuar em relação a processos
que estão ainda sendo, contratos que estão ainda sendo executados. O papel do Tribunal de Contas, para que ele tenha eficácia, tem que ser um papel preventivo e um papel corretivo durante o andamento do ato administrativo. Ou para correções mais drásticas, ou seja, recomendar o encerramento de um contrato antes que ele produza efeitos negativos maiores, né? Ou indicando correções no andamento daquela ação administrativa. É o que, numa linguagem simplificada, tem sido dito pela direção da Tricom, é substituir a autópsia pela biópsia. Ou seja, nós precisamos atuar nesse sentido preventivo e, vamos dizer assim, corretivo. O Tribunal de Contas do Município de São Paulo tem 2 procedimentos que foram aperfeiçoados ao longo desses anos recentes, que eu acho que são já certos avanços. Um é o controle preventivo das licitações, né? É a prerrogativa do tribunal de suspender licitações quando identifica irregularidades no edital, né? Isso é uma ação muito interessante, porque o tribunal, ao suspender uma licitação porque há irregularidades, há indícios ou de dirigismo ou de ilegalidades de conteúdo, ele está prevenindo que surja um contrato com graves vícios. Ele está impedindo que o contrato seja assinado com graves vícios, está impedindo, inclusive, que a própria licitação se realize com aqueles problemas jurídicos que ela possa apresentar. Então, o tribunal é o que se chama, nos tribunais de contas, são as medidas cautelares, ou seja, é quando o tribunal suspende uma licitação cautelarmente. Ele ainda não está fazendo um julgamento amplo, minucioso daquela matéria, mas o tribunal viu naqueles elementos que surgiram na análise da licitação, ele viu o que é aquilo que no direito se chama a fumaça do bom direito e o perigo da demora, ou seja, os elementos para uma medida cautelar preventiva. Então isso o tribunal aperfeiçoou. Agora o relator do tribunal tem a prerrogativa de suspender a licitação, mas obrigatoriamente ele deve submeter ao órgão pleno, ao colegiado, essa decisão de suspensão para que o colegiado, então, ou referende ou reveja a decisão de suspensão. E isso com publicidade, isso é publicado, isso tem hoje uma certa transparência. Isso não era tratado assim. E a outra questão, que eu acho que é importante, que aí entra naquela discussão sobre a própria existência do Tribunal de Contas, que é o seguinte: o Tribunal de Contas ele está sujeito a regras legais em que ele tem que emitir o parecer prévio sobre as contas do Executivo de um determinado ano, suponhamos, do ano de 2012, até o final de junho de 2013, ou seja, até meados do ano seguinte, ele tem que emitir o parecer prévio a respeito das contas do ano anterior. E há todo um trabalho do tribunal, um trabalho permanente, voltado para esse acompanhamento da execução orçamentária anual e voltado para esse verificação das contas do Executivo. Isso é um trabalho interessante, porque quando o tribunal julga no sentido do parecer prévio, analisa ou dá um parecer prévio sobre as contas do Executivo do ano anterior e emite determinações ou recomendações, ele está atuando sobre a execução orçamentária do ano seguinte com possibilidades de correções, de ações, vamos dizer, de aperfeiçoamento de políticas públicas. Então, neste caso, o prazo já é um prazo adequado. E isso exatamente porque é um tribunal que só cuida do município, eu não sei se há outro tribunal que tem essa obrigação legal de emitir o parecer sobre as contas do ano anterior num prazo tão curto, de 6 meses após o encerramento do exercício. Então, esses 2 procedimentos, cautelares nas licitações e emissão do parecer prévio, são frentes de trabalho em que eu acho que o Tribunal de Contas do Município ele atua, vamos dizer, positivamente, né, com limitações, mas positivamente. Agora, nos processos, a demora é muito grande. Então, tem que haver mesmo prazo para o julgamento dos processos. E aí eu entro na questão do relatório de auditoria. O relatório de auditoria,
havia toda uma não uniformidade nos tribunais de contas sobre relatórios de auditoria. Havia um entendimento de muitos tribunais de contas de que o Tribunal de Contas, a sua manifestação sobre um processo, se faria exclusivamente pelo julgamento por parte do órgão colegiado, ou seja, seriam nos acórdãos que o tribunal se manifestaria sobre um processo. E que todas as peças instrutórias, inclusive o relatório de auditoria, seriam peças, digamos, reservadas, peças sujeitas a uma certa não divulgação, aguardando esse julgamento futuro. Elas seriam consideradas meras peças instrutórias que não teriam, vamos dizer assim, uma condição de visibilidade. A Lei de Acesso à Informação Pública, ela superou isso, porque há um artigo que estabelece, eu não tenho aqui, mas é fácil consultar, um artigo que estabelece que o resultado das auditorias e inspeções de órgãos de controle externo ou de controle interno são documentos públicos, e públicos no sentido do que a lei estabelece como disponibilização ativa da informação. Ou seja, o Tribunal de Contas deve disponibilizar, deve dar publicidade ao relatório de auditoria, independentemente de solicitação. São documentos que a lei situa como objeto de disponibilização ativa. Isso ainda não está uniformemente implantado no TCM. Há uma pendência nossa em relação a isso. Eu defendo que se cumpra estritamente esse dispositivo da lei e acho que entendo que isso tem um efeito importante em relação a prazos. Por quê? Porque se o relatório de auditoria é entendido como documento público, e a lei estabelece assim, e se então ele é colocado no site do Tribunal de Contas automaticamente, o que é que ocorre? Se o colegiado, se os conselheiros não querem que aquele relatório de auditoria seja visto como a palavra do tribunal, qual é o caminho? Julgar aquela matéria com rapidez. Não é? Certo. Então, publicado o relatório de auditoria, disponibilizado, a imprensa pode utilizá-lo, a sociedade civil pode utilizá-lo, e cabe então ao tribunal, se ele entende que aquilo, a manifestação de auditoria, ainda não é a palavra do órgão julgador, essa palavra tem que ser produzida num prazo adequado. Se aquela matéria que foi objeto do relatório é uma matéria polêmica, uma matéria de grande preocupação da opinião pública ou da própria imprensa, mais razão ainda, então, para o órgão colegiado priorizar aquela matéria para julgá-la o mais rápido possível. Então, a publicização do relatório de auditoria, ela, entre outros efeitos, ela tem esse efeito de pressionar no sentido de prazos mais rápidos, prazos mais breves para o julgamento dos processos.